Oi gente, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como que foram as disciplinas no terceiro período da faculdade de farmácia lá no FMG. Isso mesmo, eu estudo no FMG, eu faço farmácia, né? E gente, assim, esse período, o terceiro período, foi o período mais diferente de todos, porque foi em modo à distância. Isso mesmo, eu tive aí a experiência de como que é cursar farmácia à distância, por causa da pandemia do coronavírus, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre as disciplinas do primeiro e do segundo período, e agora eu vou falar do terceiro. Eu vou falar as minhas notas dessa vez, porque eu sei que você fica curioso, né, gente? A gente é maduro, mas nem tanto. Quem não quer saber a nota do coleguinha? Vou falar com quanto que eu passei. E, gente, além disso, esse vídeo vai ser muito legal pra você que pensa em cursar farmácia, quer saber como é que são as disciplinas, ou então tá chegando aí no terceiro período e quer saber o que eu achei de tal disciplina, se é difícil ou não. Ainda mais, gente, nesse período que eu quase tomei pau em uma disciplina. Eu passei muito estresse, foi muito estressante mesmo. Gente, eu passei com 100 em uma disciplina e quase tomei pau em outra. Tomar pau é repetir. Então, antes de mais nada, eu te peço pra deixar o like aí embaixo, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos lá. Ah, foram 7 disciplinas, ok? Bem, e eu vou começar falando de botânica, gente. Botânica, essa disciplina que, assim, eu gostei. Eu confesso que eu achei muito mais legal do que eu pensei que eu ia achar, mas isso também vai depender muito da pessoa, né? Igual, por exemplo, eu nunca tive ranço com botânica, nunca, desde o ensino médio eu nunca tive, não. Mas existem pessoas que têm gente que odeia estudar botânica no ensino médio. Então, estudar botânica na faculdade, pra você que odeia, vai ser o terror. E tem a parte prática e a parte teórica. A parte prática, se você tiver aula presencial, provavelmente seu professor ou sua professora vai pedir para você levar algumas plantas que têm interesse farmacológico, né, gente, que tem importância aí na farmácia. Vai pedir para você levar, vai pedir para você comprar umas lâminas. E tinha a parte teórica, que a professora falava, tipo, ah, isso daqui, essa estrutura é tal coisa, o que aquela estrutura faz? Aí tinha a parte da morfologia, né, que era isso, de identificar as estruturas, saber brevemente aquela função daquelas estruturas, onde ficava tal coisa, onde ficava xilema, floema, olhar as imagens, identificar, não, essa planta é uma planta que possui tricomas, não, essa planta não possui. Aí também tinha a parte da fisiologia, que você olhava como que funcionava mesmo o processo da fotossíntese, de um modo mais aprofundado no ensino médio, processo da respiração, realmente a fisiologia da planta, assim. E também depois a gente viu a questão dos herbários, de como que é a pesquisa científica, como que as plantas são catalogadas para ajudar nas pesquisas, porque as plantas, gente, são muito importantes, né? E lá na FMG, eu fiz botânica no terceiro período, mas na verdade ela é uma disciplina obrigatória sim, só que ela é do quarto período. Eu só puxei ela. E no final das contas, eu fiquei em botânica com 97 pontos. Mas isso também a gente vai variar, né? Por exemplo, como que foi o ensino remoto, teve trabalho. Normalmente quando é trabalho, apesar de trabalho dar mais trabalho, é mais fácil, né? Seminários e tudo mais. Bem, gente, a segunda disciplina que eu vou falar aqui é sobre a química analítica. Gente, química analítica é uma disciplina que, assim, muita gente, eu já vi em vários lugares, muitas pessoas falando que passaram muita dificuldade e tudo mais. O que acontece? Química analítica é muita conta. Muita continha, muito cálculo, sim. A calculadora ali, ó, você e ela, assim, ó, BFFs. Porque, assim, tem muita continha, muito detalhezinho e tudo mais. Você aprende volumetria de precipitação, você vê reações redox, questão de concentração, diluição, tudo assim como acontece no laboratório. Lá na FMG é assim, a prática, ela tem 30 pontos para ser distribuídas e a teórica tem 70. E, na prática, nós sempre vamos fazer coisas que têm muita relação com a teoria. Por um exemplo, quase tudo gira em torno de titulações. São diferentes tipos de titulações, só que o processo é muito parecido em todas elas, sabe? A teoria ali da titulação é diferente, só que o processo é bem parecido. Então também é uma prática tranquila. E aí o professor ele distribuiu esses pontos com relatórios e com provas sobre a prática. Saber a concentração, saber diluir, aquele cálculo CV, sabe, que você vê no ensino médio? É assim, gente, é a base da química analítica, CV. Concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. E a minha nota em química analítica foi 82, não tiveram trabalhos nem nada, na verdade teve os relatórios e tudo mais, mas as coisas foram bem individuais mesmo. E eu fiquei com 82. Não se esqueça, por favor, de dar um like aí embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. O joinha é muito importante para divulgar o vídeo, tá bom? Então não esquece. Bem, já a terceira disciplina que eu tive esse semestre foi a disciplina que chamava Patologia Humana Básica. Era Patologia Humana Básica ou Patologia Básica? Um trem assim. Enfim. Gente, na patologia,
O estudo, ele é voltado assim para as alterações bioquímicas e estruturais que acontecem quando o corpo está passando por alguma doença, algum processo patológico. Por um exemplo, a pessoa está com tuberculose, ok? Na patologia, você não foca tanto nos sintomas da tuberculose, assim, coisas clínicas. Sabe? Que o médico olha e fala, ah, não, tá com esse sintoma. Não, é alterações dentro do corpo, dentro do organismo. Por um exemplo, a célula do pulmão, o que acontece com ela? Ah, necrose. Acontece necrose. Qual o tipo de necrose que aconteceu? Existem vários tipos de necrose. Dependendo da doença, acontecem coisas diferentes. Ah, o pulmão. Como é que é o pulmão macroscopicamente de uma pessoa que está com tuberculose? Ou com alguma doença parecida que dá as mesmas alterações? Porque quando acontece necrose, quando acontece inflamação, quando acontece infecção, o corpo dá vários sintomas microscópicos. Inclusive a gente vê isso na patologia, na parte prática. A gente olha as lâminas microscópicas e dá para observar nas células, alterações das células. Por um exemplo, existem células que explodem, que mudam o arcabouço celular. O órgão, por exemplo, às vezes fica com uma necrose, que chama necrose de coagulação, às vezes uma necrose, que chama necrose de liquefação, e aí a gente vai saber qual que é a diferença. Identificar aquelas alterações ali, entendeu? Muitas vezes você não identifica a doença, você identifica as alterações. Por um exemplo, nas provas. O professor bota um órgão lá, aí ele pergunta, nesse órgão há inflamação? Ou nesse órgão há infecção? E é isso, gente. A prática, ela foi EAD, né? Mas não foi tão ruim assim. Por quê? Porque era mais de observação mesmo. Observação de lâminas, observação macroscópica do órgão e tudo mais. Mas não era uma coisa tão assim bom na massa. Era mais observação. Então foi EAD e eu não me senti prejudicada na prática de patologia, não. Eu achei que foi tranquilo. Mas essa disciplina, gente, é uma disciplina assim muito densa. Foi a das biológicas que eu achei mais difícil, inclusive mais chata, porque tem os nomes, tem muito nominho. A matéria é muito densa. Eu passei em patologia com 87. Também tive vários trabalhos e tal. Eram bem intensos. Meu professor também, ele pegava pesado, assim. Mas eu sei que, assim, gente, se não fosse AD, eu tenho certeza que minha nota seria menor. Essa é aquela disciplina, assim, que eu falo assim, meu Deus. Imagina se fosse tudo individual, prova, sem consulta e tudo mais. Eu ia dar uma penadinha, porque eu realmente achei difícil. Bem, a quarta disciplina que eu fiz foi a embriologia básica. Nessa disciplina, gente, a gente aprofunda bastante no desenvolvimento mesmo do embrião e do feto. As várias fases, desde quando ocorre a fecundação até realmente perto do nascimento do feto. Como que realmente o embrião vai tomando forma, assim, até se tornar o bebê. E nessa disciplina a gente aprofunda bastante. Então tem muitos nomes diferentes, muitos processos diferentes. Eu, sinceramente, eu não achei, assim, uma disciplina muito basicona e facinho. Eu não achei, mas eu achei super legal. E também, além da gente ver esse desenvolvimento, o meu professor, ele buscou aprofundar bastante também nas doenças congênitas, que acontecem quando há uma má formação embrionária ou do feto. Então, além da gente ver como seria o desenvolvimento normal, a gente via como que seria se ocorresse tal doença e o que iria ocasionar. Por um exemplo, lábios leporinos, das fendas labiais e do palato, a gente via, ah tá, isso aconteceu porque durante a formação, durante o desenvolvimento do feto, tal processo deu errado. Eu achei sim uma disciplina bem interessante e além disso, foi, gente, meu primeiro 100 na vida. Na verdade, eu acho que eu já tirei 100 em educação física quando eu tava na escola. Porque eu nunca tinha tirado 100, não. Sério, foi a minha primeira oportunidade de tirar 100. E assim, gente, claro que obviamente isso vai muito do meu esforço, né, também. Mas o que ajudou demais foi que na questão do ensino remoto, meu professor, ele deu tudo em trabalho. Então, tipo, ele distribuiu 100 pontos em trabalho. E obviamente que eu me esforcei pra fazer tudo bonitinho. E além de eu ter me esforçado pra fazer tudo bonitinho, de ter sido trabalho, ele foi bem compreensivo, assim. Tipo, corrigiu com a mão leve, sabe? Existem esses professores, né, gente? Tem professor que busca tirar ponto aonde nem tem como tirar ponto, tipo, sem sentido nenhum. E tem professor que tem a mãozinha leve ali. E eu tirei 100. Posso falar que eu tirei 100 em alguma disciplina da faculdade agora. Bem, gente, a quinta disciplina que eu vou falar aqui é sobre a microbiologia básica. Nela, a gente estuda 3 áreas. A área da bacteriologia, que a gente estuda as bactérias, da virologia, que a gente estuda os vírus, e da micologia, que a gente estuda os fungos. Bem, a microbiologia também tem parte teórica e prática. Inclusive, essa foi a disciplina, assim, do terceiro período que mais me doeu não ter tido realmente a prática, sabe? Porque, gente, é o seguinte, nós estudamos como que esses organismos se desenvolvem, qual que é a diferença deles. Por um exemplo, bactérias. Existem as bactérias capsuladas
e as que não têm cápsula. Qual que é a diferença uma da outra? É a mesma coisa para o vírus, a mesma coisa para os fungos. Procedimentos de segurança, de biossegurança, coisas que você pode fazer, coisas que você não deve fazer dentro do laboratório. E você também aprende a fazer alguns tipos de técnicas. O que assim, eu confesso que eu não aprendi muito bem, né, gente? Por causa que a gente não teve a prática de verdade. Mas assim, é um pesar bem grande mesmo não ter prática de microbiologia, por ser uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive foi a minha disciplina favorita desse semestre. E no final eu passei com 89, várias provas assim, que não foram de tempo, que podia ter sido em grupo e tudo mais. Aí consegui essa notona aí, ó, top. A sexta disciplina foi Parasitologia Humana. Bom, gente, parasitologia a gente estuda os parasitas. Por um exemplo, doença de Chagas, leishmaniose, lombriga, que é a ascaridíase, né? Além de pulgas, carrapatos e vários outros parasitas. Bem, eu não achei parasitologia difícil, sabe? Pelo menos como eu tive, né, a disciplina. E também não achei chata. Só que eu achava muito nojento. Sério, gente, eu achava muito nojento. As fotos que os professores passavam durante as aulas, daquelas coisas nojentas, parasitas, larvas e o corpo e... Ah, que nojo! E além disso, a gente também estudava as técnicas para o diagnóstico daqueles parasitas. A gente estudava o que os parasitas faziam no corpo, os sintomas das pessoas que estavam com aquelas doenças, como que era diagnosticado, onde que tinha mais, porque existem algumas doenças parasitárias que elas são endêmicas, né? Tipo assim, existe muito mais num local do que em outro. Por exemplo, a malária. E sim, foi uma disciplina que eu achei interessante, sim. Eu gostei mesmo de parasito, apesar de ser bem nojento. Então, tipo assim, era bem aquele amor e ódio, sabe? Tipo, ai, que legal. E ao mesmo tempo, quando eu assistia a aula, eu ficava tipo assim, eu só quero acabar, que isso tem nojento. E também tem prática de parasito. Só que a prática de parasito é aquilo também que é mais de observação. Então, ter sido prática de parasito EAD não foi tão ruim, não foi. Porque é demais de observar. E eu passei com 92 pontos. Também tiveram várias atividades e tudo mais. Poucas das disciplinas que eu tive esse semestre, por ser EAD, os meus professores, eles, tipo assim, realmente, a grande maioria deles pensaram nas pessoas, né? Do tipo, da dificuldade, né, gente? De estar com a internet ali, de ter que fazer a prova naquele horário, de ser uma coisa super mais cheia de regrinha, igual como que é o presencial. E a sétima disciplina, que foi assim, o meu terror. Pensa num terror, gente. Pensa numa preocupação. Eu vivia pra estudar Química Orgânica. Pois é, gente, quem me acompanha no Instagram viu todo o meu sufoco. Inclusive, se você não me acompanha lá, tá aqui, vai lá me seguir depois do vídeo, tá bom? Porque eu mostrei todo, gente, esse decorrer de sufoco com Química Orgânica. O meu professor, ele era um professor, assim, puxava muito pesado. Ele era muito, tipo, cobrava as coisas muito pesadas mesmo. Coisa que, assim, não era coisa de graduação. Você, na sua graduação, você não precisava saber das coisas que ele cobrava. E ele cobrava. E além disso, o livro que ele indicava pra gente estudar, ele era muito mais raso, ele era muito mais básico do que ele cobrava na prova. Então, assim, gente, Química Orgânica é sim uma disciplina bem difícil, mesmo sem o professor. Não tem como você chegar pra qualquer pessoa, ah, Química Orgânica é facinho. Não é, entendeu? Porque tem muitos detalhes, mas meu professor tirava do difícil pra ir para o impossível. Inclusive, eu achei que eu ia tomar pau nessa matéria, que eu ia pegar especial, que assim, eu já tinha aceitado que eu ia ter que repetir essa matéria, porque tava muito difícil, gente. Depois de muito estudo, eu, tipo assim, de abdicar de muitas coisas da minha vida mesmo, eu priorizei muito a Química Orgânica, mas graças a Deus deu certo e no final eu consegui passar. Aí eu passei com 62, ainda passei no lucro, né? Gente, assim, foi o maior alívio mesmo que eu tive esse semestre. A Química Orgânica, gente, é aquilo do ensino médio, do Enem. Só que pensa assim, aquilo que a gente vê pro Enem cai na nossa primeira prova. Entendeu? Tipo assim, é muito mais difícil do que isso. Mas são isso, é aquelas moléculas e tudo mais. Só que a gente estuda a fundo. Nomenclatura, reações, como por exemplo, tem as reações de hidrogenação, reação de adição, de eliminação. Existem vários tipos, por exemplo, eliminação. Tem a eliminação E1, E2, aí você tem que saber a diferença, você tem que saber, gente, misturou isso daqui com isso daqui nessas condições da reação. Por exemplo, a temperatura aumentou. Temperatura. Vai acontecer substituição ou eliminação. Vai acontecer eliminação 1 ou eliminação 2. Coisas assim. Então, realmente é muito complexo, é muita coisinha. Então, olha, se você vai fazer Química Orgânica, eu já, assim, estuda bastante Química Orgânica. Não deixa a Química Orgânica pra lá, entendeu? Porque a matéria só vai piorando com o passar do tempo. Tipo assim, começa muito mais fácil do que termina. Então, foca bastante nas suas primeiras provas.
E se você não ter um professor tão louco igual eu tive, porque o meu professor, gente, sério, ele era louco, ele era sem noção, ele prejudicava os alunos demais, vai dar certo. Você vai ter que se esforçar sim, mas vai dar certo. E se você pegar um professor louco igual era o meu, continua tentando. Quem sabe dar certo igual deu pra mim, né? Mas assim, gente, assim, só quem viveu sabe. Bem, então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Beijo e até a próxima. Espero que tenham gostado.